Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que vira de ponta cabeça muitas ideias que temos sobre dinheiro e felicidade. Tudo com base na obra de Gustavo Cerbasi. Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira, trabalhando sem parar, mas sem nunca sair do lugar? Pois é, esta análise é para quem já se sentiu assim. Vamos nessa. Pois é, essa pergunta que o Cerbasi propõe vai direto ao ponto. É uma daquelas provocações que nos obriga a encarar a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro. Quantos de nós, no fundo, estamos só sobrevivendo à rotina, pagando conta atrás de conta, em vez de construir a vida que a gente realmente sonha em ter? E essa pergunta já nos joga direto no nosso primeiro tema, a armadilha financeira moderna. É um sentimento que, olha, muita gente conhece bem, a sensação de estar preso. E existe um motivo bem claro para isso. E o mais curioso é que isso não depende de quanto se ganha. A sensação de que o dinheiro nunca é suficiente é incrivelmente comum. Pode ser a família que ganha muito bem, mas está ali sufocada por um padrão de vida altíssimo, ou aquela com um salário mais modesto, onde cada centavo já tem nome e sobrenome. No fim das contas, o resultado é o mesmíssimo, a sensação de não ter saída. E aí, quando a gente se sente assim, sem saída, o que acontece? Muitas vezes, a gente começa a procurar um atalho, mas a verdade nua e crua é que essas estratégias raramente funcionam. O concurso público pode não ser a garantia de paz na aposentadoria. Ganhar na loteria é, estatisticamente, um sonho distante. E os tais investimentos milagrosos, bom, geralmente são ciladas. A saída, segundo o Cerbasi, não está num truque, mas numa mudança de mentalidade. E é aqui que o jogo vira. Prepara, porque essa ideia derruba um dos maiores mitos que a gente sempre ouviu sobre finanças pessoais. Parece simples, né? Mas a força dessa frase é gigantesca. O problema não é o quanto entra, mas sim como o dinheiro sai. A renda, na verdade, só define o tamanho do campo em que a gente joga. Mas quem define a partida, quem faz os gols ou leva, são as nossas escolhas de consumo. São elas que ditam as regras. E quando a gente fala em consumo, não estamos falando daquele cafezinho a mais. De jeito nenhum. Estamos falando das decisões grandes, pesadas. O que o Cerbasi chama de padrão de vida é justamente o custo dessas escolhas essenciais. São elas que acabam engessando a maior parte do nosso orçamento. Muitas vezes antes mesmo da gente conseguir pensar nos nossos sonhos. Então, olha só que diferença de abordagem. De um lado, aquele método antigo, que fala para cortar o happy hour, o delivery, as pequenas coisas que dão uma alegria no dia a dia. Do outro, essa nova ideia que diz, esquece o cafezinho, vamos olhar para a conta do aluguel, para a parcela do carro, a proposta não é se privar, é otimizar. E sabe por que essa tática de cortar os pequenos prazeres quase nunca funciona? Porque é uma luta contra a nossa própria natureza. É como tentar aprender a respiração para sempre. Uma hora não dá mais. Nosso cérebro não aguenta viver em privação constante. Ele vai preferir 1000 vezes ter uma dívida aqui e ali, mas ter um momento de alegria, do que viver rico e completamente entediado. Certo, a gente entendeu a ideia. Mas como é que a gente coloca isso em prática? Bom, para isso, o Cerbasi apresenta uma ferramenta que é, olha, muito poderosa. A ferramenta toda gira em torno dessa única pergunta. A ideia não é pegar o orçamento que já existe e ficar tentando remendar, sabe? É metaforicamente jogar tudo fora e começar do zero se perguntando: se eu começasse hoje, com o dinheiro que eu ganho, como eu distribuiria ele da melhor forma possível? Isso aqui vira a lógica tradicional de cabeça para baixo. Primeiro, a gente separa o dinheiro para os sonhos. Depois, a gente garante a grana para ter felicidade agora, no presente. E só então, com o que sobrou, a gente define o padrão de vida que dá para bancar. É o exato contrário do que a maioria faz. Sonhos e alegria primeiro. E é importante deixar claro o que é qualidade de vida nesse contexto. Não estamos falando de luxo, de comprar coisas caríssimas. É sobre gastar de propósito naquelas coisas que, sabe, recarregam nossa bateria. É o dinheiro para relaxar, aprender algo novo por prazer, cuidar de si. É um investimento na gente. Beleza, vamos deixar isso mais concreto ainda. Como é que essa lógica toda se aplica nas nossas maiores decisões financeiras? A transformação de verdade acontece quando a gente para e tem a coragem de questionar os gigantes do nosso orçamento. Um aluguel um pouco menor, um carro mais simples, talvez uma escola diferente. É nessas grandes escolhas que está o verdadeiro potencial para economizar e, o mais importante de tudo, para ter mais liberdade. Isso nos leva a um conceito muito legal chamado efeito cascata. Pensa assim, uma única decisão inteligente, como mudar para uma casa um pouco mais em conta, não economiza só no aluguel.
É como uma peça de dominó. Um imóvel mais barato geralmente significa IPTU menor, condomínio mais baixo e até o pãozinho na padaria da esquina pode ser mais barato. A economia vai se multiplicando. E o melhor é que essa lógica do efeito cascata funciona para tudo. Um carro mais simples, pimba. Imposto mais baixo, seguro mais barato, manutenção mais em conta. O mesmo vale para a escola das crianças. Uma única escolha mais consciente em uma área acaba criando ondinhas de economia em todo o resto do orçamento. No final das contas, tudo isso que a gente conversou nos leva a um ponto central: uma redefinição total do que a gente entende por riqueza. Olha que definição, é libertadora, né? Riqueza deixa de ser um número frio no extrato do banco e passa a ser sobre ter muito daquilo que realmente importa para cada um. Pode ser tempo, pode ser liberdade para viajar, pode ser paz de espírito. É algo totalmente pessoal. Então, a vida simples que o Serbase propõe não tem nada a ver com se privar das coisas. Muito pelo contrário, é uma vida muito mais estratégica, pensada para ser rica de verdade, rica naquilo que realmente conta. É sobre usar a inteligência para trazer os sonhos para mais perto, em vez de deixar eles lá longe num futuro que talvez nunca chegue. E para a gente fechar, fica essa provocação. A ideia não é sair mudando a vida inteira da noite para o dia, mas só começar a questionar. Qual é aquela persona do nosso quebra-cabeça financeiro que, se a gente olhar bem, talvez já não faça tanto sentido assim? Esse pequeno questionamento pode ser o comecinho de uma jornada para uma vida não apenas mais simples, mas genuinamente mais rica.